Artigo 101. Ao veículo ou combinação de veículos utilizado no transporte de carga indivisível que não se enquadre nos limites de peso e dimensões estabelecidos pelo CONTRAN poderá ser concedida, pela autoridade com circunscrição sobre a via, autorização especial de trânsito, com prazo certo, válida para cada viagem, atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias. Parágrafo 1º. A autorização será concedida mediante requerimento que especificará as características do veículo ou combinação de veículos e de carga, o percurso, a data e o horário do deslocamento inicial. Parágrafo 2º. A autorização não exime o beneficiário da responsabilidade por eventuais danos que o veículo ou a combinação de veículos causar à via ou a terceiros. Parágrafo 3º. Aos guindastes autopropelidos ou sobre caminhões poderá ser concedida, pela autoridade com circunscrição sobre a via, autorização especial de trânsito, com prazo de 6 meses, atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias. Artigo 102. O veículo de carga deverá estar devidamente equipado quando transitar, de modo a evitar o derramamento da carga sobre a via. Parágrafo único. O CONTRAN fixará os requisitos mínimos e a forma de proteção das cargas de que trata este artigo, de acordo com a sua natureza. Seção I. Da segurança dos veículos. Artigo 103. O veículo só poderá transitar pela via quando atendidos os requisitos e condições de segurança estabelecidos neste Código e em normas do CONTRAN. Parágrafo 1º. Os fabricantes, os importadores, os montadores e os encarroçadores de veículos deverão emitir certificado de segurança, indispensável ao cadastramento no RENAVAN, nas condições estabelecidas pelo CONTRAN. Parágrafo 2º. O CONTRAN deverá especificar os procedimentos e a periodicidade para que os fabricantes, os importadores, os montadores e os encarroçadores comprovem o atendimento aos requisitos de segurança veicular, devendo, para isso, manter disponíveis a qualquer tempo os resultados dos testes e ensaios dos sistemas e componentes abrangidos pela legislação de segurança veicular. Artigo 104. Os veículos em circulação terão suas condições de segurança, de controle de emissão de gases poluentes e de ruído avaliadas mediante inspeção que será obrigatória, na forma e periodicidade estabelecidas pelo CONTRAN para os itens de segurança e pelo CONAMA para emissão de gases poluentes e ruído. Parágrafo 5º. Será aplicada a medida administrativa de retenção aos veículos reprovados na inspeção de segurança e na de emissão de gases poluentes e ruído. Parágrafo 6º. Estarão isentos da inspeção de que trata o caput, durante 3 anos a partir do primeiro licenciamento, os veículos novos classificados na categoria particular com capacidade para até 7 passageiros, desde que mantenham suas características originais de fábrica e não se envolvam em acidente de trânsito com danos de média ou grande monta. Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016, vigência. Parágrafo 7º. Para os demais veículos novos, o período de que trata o parágrafo 6º será de 2 anos, desde que mantenham suas características originais de fábrica e não se envolvam em acidente de trânsito com danos de média ou grande monta. Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016, vigência. Artigo 105. São equipamentos obrigatórios dos veículos, entre outros a serem estabelecidos pelo CONTRAN. Inciso 1. Cinto de segurança, conforme regulamentação específica do CONTRAN, com exceção dos veículos destinados ao transporte de passageiros em percursos em que seja permitido viajar em pé.
Inciso 2 para os veículos de transporte e de condução escolar, os de transporte de passageiros com mais de 10 lugares e os de carga com peso bruto total superior a 4.536 kg, equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo. Inciso 3 encosto de cabeça, para todos os tipos de veículos automotores, segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN. Inciso 5 dispositivo destinado ao controle de emissão de gases poluentes e de ruído, segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN. Inciso 6 para as bicicletas, a campainha, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais, e espelho retrovisor do lado esquerdo. Inciso 7 equipamento suplementar de retenção airbag frontal para o condutor e o passageiro do banco dianteiro. Incluído pela Lei nº 11.910, de 2009. Parágrafo 1º O CONTRAN disciplinará o uso dos equipamentos obrigatórios dos veículos e determinará suas especificações técnicas. Parágrafo 2º Nenhum veículo poderá transitar com equipamento ou acessório proibido, sendo o infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas previstas neste Código. Parágrafo 3º Os fabricantes, os importadores, os montadores, os encarroçadores de veículos e os revendedores devem comercializar os seus veículos com os equipamentos obrigatórios definidos neste artigo, e com os demais estabelecidos pelo CONTRAN. Parágrafo 4º O CONTRAN estabelecerá o prazo para o atendimento do disposto neste artigo. Parágrafo 5 A exigência estabelecida no inciso v e I do caput deste artigo será progressivamente incorporada aos novos projetos de automóveis e dos veículos deles derivados, fabricados, importados, montados ou encarroçados, a partir do 1º ano após a definição pelo CONTRAN das especificações técnicas pertinentes e do respectivo cronograma de implantação e a partir do 5º ano, após esta definição para os demais automóveis 0 km de modelos ou projetos já existentes e veículos deles derivados. Incluído pela Lei nº 11.910, de 2009. Parágrafo 6 A exigência estabelecida no inciso v e I do caput deste artigo não se aplica aos veículos destinados à exportação. Incluído pela Lei nº 11.910, de 2009. Artigo 106. No caso de fabricação artesanal ou de modificação de veículo ou, ainda, quando ocorrer substituição de equipamento de segurança especificado pelo fabricante, será exigido, para licenciamento e registro, certificado de segurança expedido por instituição técnica credenciada por órgão ou entidade de metrologia legal conforme norma elaborada pelo CONTRAN. Artigo 107. Os veículos de aluguel, destinados ao transporte individual ou coletivo de passageiros, deverão satisfazer, além das exigências previstas neste Código, as condições técnicas e aos requisitos de segurança, higiene e conforto estabelecidos pelo poder competente para autorizar, permitir ou conceder a exploração dessa atividade. Artigo 108. Onde não houver linha regular de ônibus, a autoridade com circunscrição sobre a via poderá autorizar, a título precário, o transporte de passageiros em veículo de carga ou misto, desde que obedecidas as condições de segurança estabelecidas neste Código e pelo CONTRAN. Parágrafo único. A autorização citada no caput não poderá exceder a 12 meses, prazo a partir do qual a autoridade pública responsável deverá implantar o serviço regular de transporte coletivo de passageiros, em conformidade com a legislação pertinente e com os dispositivos deste Código. Incluído pela Lei nº 9.602, de 1998.
Artigo 109. O transporte de carga em veículos destinados ao transporte de passageiros só pode ser realizado de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. Artigo 110. O veículo que tiver alterada qualquer de suas características para competição ou finalidade análoga só poderá circular nas vias públicas com licença especial da Autoridade de Trânsito, em itinerário e horário fixados. Artigo 111. É vedado, nas áreas envidraçadas do veículo. Inciso 2. O uso de cortinas persianas fechadas ou similares nos veículos em movimento, salvo nos que possuam espelhos retrovisores em ambos os lados. Inciso 3. A posição de inscrições, películas refletivas ou não, painéis decorativos ou pinturas quando comprometer a segurança do veículo, na forma de regulamentação do CONTRAN. Incluído pela Lei nº 9.602, de 1998. Parágrafo único. É proibido o uso de inscrição de caráter publicitário ou qualquer outra que possa desviar a atenção dos condutores em toda a extensão do para-brisa e da traseira dos veículos, salvo se não colocar em risco a segurança do trânsito. Artigo 113. Os importadores, as montadoras, as encarroçadoras e fabricantes de veículos e autopeças são responsáveis civil e criminalmente por danos causados aos usuários, a terceiros, e ao meio ambiente, decorrentes de falhas oriundas de projetos e da qualidade dos materiais e equipamentos utilizados na sua fabricação. Seção II. Da identificação do veículo. Artigo 114. O veículo será identificado obrigatoriamente por caracteres gravados no chassi ou no monobloco, reproduzidos em outras partes conforme dispuser o CONTRAN. Parágrafo 1º. A gravação será realizada pelo fabricante ou montador, de modo a identificar o veículo, seu fabricante e as suas características, além do ano de fabricação que não poderá ser alterado. Parágrafo 2º. As regravações, quando necessárias, dependerão de prévia autorização da Autoridade Executiva de Trânsito e somente serão processadas por estabelecimento por ela credenciado, mediante a comprovação de propriedade do veículo, mantida a mesma identificação anterior, inclusive o ano de fabricação. Parágrafo 3º. Nenhum proprietário poderá, sem prévia permissão da Autoridade Executiva de Trânsito, fazer, ou ordenar que se faça, modificações da identificação de seu veículo. Artigo 115. O veículo será identificado externamente por meio de placas dianteira e traseira, sendo esta lacrada em sua estrutura, obedecidas às especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Parágrafo 1º. Os caracteres das placas serão individualizados para cada veículo e o acompanharão até a baixa do registro, sendo vedado seu reaproveitamento. Parágrafo 2º. As placas com as cores verde e amarela da bandeira nacional serão usadas somente pelos veículos de representação pessoal do Presidente e do Vice-Presidente da República, dos Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, do Presidente e dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Ministros de Estado, do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República. Parágrafo 3º. Os veículos de representação dos presidentes dos tribunais federais, dos governadores, prefeitos, secretários estaduais e municipais, dos presidentes das assembleias legislativas, das câmaras municipais, dos presidentes dos tribunais estaduais e do Distrito Federal, e do respectivo chefe do Ministério Público e ainda dos oficiais generais das Forças Armadas terão placas especiais, de acordo com os modelos estabelecidos pelo CONTRAN.
Parágrafo 4. Os aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinaria de qualquer natureza ou a executar trabalhos de construção ou de pavimentação são sujeitos ao registro na repartição competente, se transitarem em via pública, dispensados o licenciamento e o emplacamento. Redação dada pela Lei nº 13.154, de 2015, vide. Parágrafo 4-A. Os tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinaria agrícola ou a executar trabalhos agrícolas, desde que facultados a transitar em via pública, são sujeitos ao registro único, sem ônus, em cadastro específico do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, acessível aos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Redação dada pela Lei nº 13.154, de 2015, vide. Parágrafo 5º. O disposto neste artigo não se aplica aos veículos de uso bélico. Parágrafo 6º. Os veículos de 2 ou 3 rodas são dispensados da placa dianteira. Parágrafo 7º. Excepcionalmente, mediante autorização específica e fundamentada das respectivas corregedorias e com a devida comunicação aos órgãos de trânsito competentes, os veículos utilizados por membros do Poder Judiciário e do Ministério Público que exerçam competência ou atribuição criminal poderão temporariamente ter placas especiais, de forma a impedir a identificação de seus usuários específicos, na forma de regulamento a ser emitido conjuntamente pelo Conselho Nacional de Justiça CNJ, pelo Conselho Nacional do Ministério Público CNMP e pelo Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN. Incluído pela Lei nº 12.694, de 2012. Parágrafo 8. Os veículos artesanais utilizados para trabalho agrícola, gericos para efeito do registro de que trata o parágrafo 4-A, ficam dispensados da exigência prevista no artigo 106. Incluído pela Lei nº 13.154, de 2015. Parágrafo 9. As placas que possuírem tecnologia que permita a identificação do veículo ao qual estão atreladas são dispensadas da utilização do lacre previsto no caput, na forma a ser regulamentada pelo CONTRAN. Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016, vigência. Artigo 116. Os veículos de propriedade da União, dos Estados e do Distrito Federal, devidamente registrados e licenciados, somente quando estritamente usados em serviço reservado de caráter policial, poderão usar placas particulares, obedecidos os critérios e limites estabelecidos pela legislação que regulamenta o uso de veículo oficial. Artigo 117. Os veículos de transporte de carga e os coletivos de passageiros deverão conter, em local facilmente visível, a inscrição indicativa de sua tara, do peso bruto total (PBT), do peso bruto total combinado (PBTC), ou capacidade máxima de tração (CMT), e de sua lotação, vedado o uso em desacordo com sua classificação. Capítulo 10. Dos veículos em circulação internacional. Artigo 118. A circulação de veículo no território nacional, independentemente de sua origem, em trânsito entre o Brasil e os países com os quais exista acordo ou tratado internacional, rege-se pelas disposições deste Código, pelas convenções e acordos internacionais ratificados. Artigo 119. As repartições aduaneiras e os órgãos de controle de fronteira comunicarão diretamente ao RENAVAN a entrada e saída temporária ou definitiva de veículos.
Parágrafo 1º. Os veículos licenciados no exterior não poderão sair do território nacional sem o prévio pagamento ou o depósito, judicial ou administrativo, dos valores correspondentes às infrações de trânsito cometidas e ao ressarcimento de danos que tiverem causado ao patrimônio público ou de particulares, independentemente da fase do processo administrativo ou judicial envolvendo a questão. Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016, vigência. Parágrafo 2º. Os veículos que saírem do território nacional sem o cumprimento do disposto no parágrafo 1º e que posteriormente forem flagrados tentando ingressar ou já em circulação no território nacional serão retidos até a regularização da situação. Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016, vigência. Capítulo 11. Do Registro de Veículos. Artigo 120. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei. Parágrafo 1º. Os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal somente registrarão veículos oficiais de propriedade da administração direta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, de qualquer um dos poderes com indicação expressa, por pintura nas portas, do nome, sigla ou logotipo do órgão ou entidade em cujo nome o veículo será registrado, excetuando-se os veículos de representação e os previstos no artigo 116. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não se aplica ao veículo de uso bélico. Artigo 121. Registrado o veículo, expedir-se-á o certificado de registro de veículo CRV de acordo com os modelos e especificações estabelecidos pelo CONTRAN, contendo as características e condições de invulnerabilidade à falsificação e à adulteração. Artigo 122. Para a expedição do certificado de registro de veículo, o órgão executivo de trânsito consultará o cadastro do RENAVAN e exigirá do proprietário os seguintes documentos. Inciso 1. Nota fiscal fornecida pelo fabricante ou revendedor, ou documento equivalente expedido por autoridade competente. Inciso 2. Documento fornecido pelo Ministério das Relações Exteriores quando se tratar de veículo importado por membro de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira, de representações de organismos internacionais e de seus integrantes. Artigo 123. Será obrigatória a expedição de novo certificado de registro de veículo quando, inciso 1, for transferida a propriedade. Inciso 2, o proprietário mudar o município de domicílio ou residência. Inciso 3, for alterada qualquer característica do veículo. Inciso 4, houver mudança de categoria. Parágrafo 1º. No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo certificado de registro de veículo é de 30 dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas. Parágrafo 2º. No caso de transferência de domicílio ou residência no mesmo município, o proprietário comunicará o novo endereço num prazo de 30 dias e aguardará o novo licenciamento para alterar o certificado de licenciamento anual. Parágrafo 3º. A expedição do novo certificado será comunicada ao órgão executivo de trânsito que expediu o anterior e ao RENAVAN. Artigo 124. Para a expedição do novo certificado de registro de veículo serão exigidos os seguintes documentos. Inciso 1. Certificado de registro de veículo anterior.
Inciso 2, certificado de licenciamento anual. Inciso 3, comprovante de transferência de propriedade quando for o caso, conforme modelo e normas estabelecidas pelo CONTRAN. Inciso 4, certificado de segurança veicular e de emissão de poluentes e ruído quando houver adaptação ou alteração de características do veículo. Inciso 5, comprovante de procedência e justificativa da propriedade dos componentes e agregados adaptados ou montados no veículo quando houver alteração das características originais de fábrica. Inciso 6, autorização do Ministério das Relações Exteriores, no caso de veículo da categoria de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira, de representações de organismos internacionais e de seus integrantes. Inciso 7, certidão negativa de roubo ou furto de veículo, expedida no município do registro anterior, que poderá ser substituída por informação do RENAVAN. Inciso 8, comprovante de quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. Inciso 10, comprovante relativo ao cumprimento do disposto no artigo 98 quando houver alteração nas características originais do veículo que afetem a emissão de poluentes e ruído. Inciso 11, comprovante de aprovação de inspeção veicular e de poluentes e ruído quando for o caso, conforme regulamentações do CONTRAN e do CONAMA. Artigo 125. As informações sobre o chassi, o monobloco, os agregados e as características originais do veículo deverão ser prestadas ao RENAVAN. Inciso 1, pelo fabricante ou montadora, antes da comercialização, no caso de veículo nacional. Inciso 2, pelo órgão alfandegário, no caso de veículo importado por pessoa física. Inciso 3, pelo importador, no caso de veículo importado por pessoa jurídica. Parágrafo único. As informações recebidas pelo RENAVAN serão repassadas ao órgão executivo de trânsito responsável pelo registro, devendo este comunicar ao RENAVAN tão logo seja o veículo registrado.